primeiros registros sobre aquecimento Fel, antes mesmo que os druidas organizassem seu conhecimento sobre as forças que agem a Terra e o Espírito, existe no mundo uma forma de magia que não pertencia inteiramente a nenhum dos dois lados da realidade. Não era magia moldada pela vontade dos bruxos, nem força primordial dos elementais antigos, e tampouco energia que atravessava o Fel, vindo do domínio dos mortos. Era algo mais antigo, mais sutil e profundamente entrelaçado com o próprio fluxo da existência. Os registros mais antigos a chamam apenas de magia essencial. Essa magia não era manipulada como um poder eterno. Ela fluía através daqueles que possuíam, como se fosse parte natural de sua própria essência. Aqueles que carregavam esse dom era conhecido como um nome que hoje sobrevive apenas em documentos incompletos e tradicionais e tradições quase esquecidas. Fadas. Os Ravens-Wings da corte do inferno eram parte dessas fadas, mas não da forma como os humanos costumam imaginar. Não eram criaturas frágeis ou caprichosas das histórias populares. Eram seres antigos, profundamente conectados ao equilíbrio natural do mundo. Suas asas não eram apenas um símbolo de sua natureza, mas condutores de energia viva, capaz de canalizar e harmonizar as forças que percorria a terra, o vento, as águas e as chamas do mundo. Onde caminhava as florestas crescia com vigor, os rios mantinham seu curso e os ventos pareciam reconhecer sua presença. Durante, inconta- Durante contáveis gerações, as fadas Ravenwings existiram como guardiãs silenciosos desse equilíbrio. Não governavam reinos, nem buscavam domínio sobre outras criaturas. A sua função parecia algo mais fundamental, manter a harmonia entre o fluxo e o invisível que sustentava a realidade. Poucos humanos sequer sabiam de sua existência, e talvez essa visibilidade tenha sido exatamente o que manteve a sua presença estável por tanto tempo. Mas houve uma noite que algo mudou. Os registros são incertos sobre o que aconteceu naquela madrugada. Nenhum documento descreve uma guerra, nenhuma tradição fala da traição ou corrupção entre as fadas. O que aconteceu foi descrito apenas como um julgamento silencioso, uma decisão tomada por força que nenhuma das tradições sobreviventes conseguiu identificar com precisão. Alguns druidas antigos suspeitam de entidades anteriores ao próprio Fel. Outros falam de deuses esquecidos, enquanto há aqueles que acreditam que o próprio equilíbrio do mundo reagiu a algo que jamais foi registrado. Independentemente da causa, o resultado foi absoluto. Em uma única noite, o poder das fadas foi perdido. Não houve explosões de energia, nem manifestações invisíveis de destruição. O que aconteceu foi mais silencioso e por isso mesmo mais perturbador. As asas das fadas desapareceram, como se jamais tivesse existido. A magia essencial deixou de fluir através de seus corpos. E aquilo que por eras havia definido a sua própria natureza simplesmente cessou. Algumas fadas desapareceram naquele mesmo instante, como se sua existência dependesse inteiramente daquele vínculo perdido. Outras permaneceram vivas, mas profundamente alteradas, sem asa, sem energia, que sustentavam muito perderam sua conexão com o mundo natural e acabaram desaparecendo lentamente ao longo da geração seguinte. Esse evento ficou conhecido dos poucos registros sobreviventes como o silenciamento. Para a maioria das antigas fadas, aquele foi o fim inevitável de seu povo. Mas entre os Ravenwings existe um pequeno grupo que se recusa a aceitar o desaparecimento de sua essência. Eles compreenderam que rapidamente que a magia essencial havia sido perdida de forma definitiva e que nenhuma tentativa de recuperá-la diretamente teria sucesso. No entanto, ao estudar o mundo ao seu redor, perceberam algo que ainda permanecia inalterado. Os elementos que continuavam e continuam existindo. O fogo ainda queimava com sua força primordial, os rios continuavam a percorrer os seus caminhos pela terra. O vento atravessava o solo e a energia viva da própria terra permanecia intacta. Aquilo que havia sido retirado das fadas não havia afetado o fundamento do mundo. Foi então que surgiu uma ideia de que nenhum povo férico havia considerado antes. Se não podia recuperar a magia que havia
que havia sido perdida, talvez pudesse sobreviver, tornando-se parte de algo que nunca poderia ser retirado. Nas regiões mais antigas do contato Texas, onde as florestas ainda preservam as memórias de tempo anteriores à presença humana e onde seu véu naturalmente se torna mais finos, os últimos Ravewings se reuniram para realizar um ritual que jamais foi registrado em qualquer tradição conhecida. Não se tratava de invocar poderes superiores, nem de restaurar aquilo que havia perdido. Era, acima de tudo, uma tentativa de transformar a própria natureza de sua existência. Cada um deles escolheu um elemento primordial ao qual entrega aquilo que restava de sua essência. Alguns voltaram para o fogo, tornando-se parte da energia destrutiva e inovadora das chamas. Outros se ligaram às águas profundas, onde o fluxo constante de vida e da mudança nunca cessava. Houve aqueles que escolheram o vento antigo, tornando-se parte das correntes invencíveis, que atravessaram o mundo, enquanto outros ainda se entregavam à pedra viva da terra, a força das tempestades ou raízes profundas que sustentam a floresta. O ritual não devolveu suas asas, as nossas asas, nem restaurou a magia essencial que havia sido retirada do seu povo. No entanto, também não os deixou desaparecer. Quando a transformação terminou, aquilo que restava do Ravenwings havia se tornado algo novo. Eles já não eram fadas, mas também não eram elementais no sentido tradicionais. Eram seres consciente ligados ao próprio elemento do mundo, capaz de existir dentro deles através deles, mantendo ainda fragmenta de memória daquilo que a vida havia sido perdido. Foi assim que surgiram os primeiros membros do que hoje é conhecido por Ravens. Diferentes dos elementos antigos, cuja existência é quase inteiramente instintiva, os Ravens mantiveram algo raro, lembranças. Eles se recordavam de como era sentir a magia essencial percorrer aos seus corpos. Recordava o voo, as asas e o papel que um dia tiveram na harmonia natural do mundo. Essa memória tornou-se tão uma bênção quanto um fardo, pois os Ravens nunca esqueceram que sua transformação foi consequência direta de algo que decidiu remover o poder do seu povo. Talvez os deuses, talvez os antigos, ou talvez os primordial. Desde então, os Ravens passaram a existir nas margens do mundo sobrenatural, raramente interferindo diretamente nos conflitos que surgiram entre as outras forças. Eles observaram o crescimento das tensões ao redor do véu e perceberam com o passar do tempo que o enfraquecimento dessa barreira começava a alterar novamente o equilíbrio da realidade. Entre os próprios Ravens, existe muita teoria sobre o destino da magia essencial, que um dia pertenceu às fadas. Alguns acreditam que ela não foi destruída, apenas fragmentada, e espalhada pelo mundo em uma forma que ainda não foram compreendidas. Outros suspeitam que o poder foi selado por entidades antigas que temia que aquilo que as fadas poderiam se tornar. Ainda aqueles que consideram uma hipótese mais inquietante, que a magia das fadas possa ter sido escondida dentro do próprio véu, presa entre o mundo desde a noite do silenciamento. Essa dúvida tornou-se o propósito central da existência do Ravens. Diferente de muitas outras raças sobrenaturais, eles não buscam domínio nem destruição. O que procuram são respostas, e talvez o destino permite a restauração de algo que foi perdido há muito tempo. Com o recente enfraquecimento do véu, os acontecimentos começaram a alterar o equilíbrio do mundo. Alguns Ravens passaram a acreditar que o tempo permanece apenas observando. Pode estar chegando ao fim. Se a realidade está mudando novamente, talvez as forças que um dia silenciaram as fadas também estejam enfraquecendo. Entre eles, um antigo juramento repetido desde a madrugada que abandonaram sua antiga natureza para sobreviver com algo novo. Não é um juramento de vingança, nem de conquista, mas de memória e persistência. Os Wave acreditam que, enquanto continuar existindo, a história das fadas não poderão desaparecer completamente do mundo. Uma lembrança do que foram, do que ainda pretende recuperar. Como as memórias das artes que um dia tocaram o mundo. Enquanto lembramos de quem fomos, a magia das fadas nunca
nunca estará verdadeiramente perdida. Albert Einstein. E segundo as tradições preservadas entre eles, se o poder que um dia foi retirado, ou perdido, ou escondido, ainda existe em algum lugar da realidade, chegará um dia que será encontrado novamente. Nesse dia, o mundo talvez seja forçado a lembrar que, muito antes dos conflitos que hoje ameaçam o véu, existe um povo que voa livremente entre os elementos e mantinha o equilíbrio em silêncio de todas as coisas ruins e boas. Essa é a nossa história do nosso povo que foi perdida há muito e muito tempo. E esse é o nosso objetivo durante a nossa caminhada e o nosso motivo de encontrar nossa magia. Nossa magia bem antiga, mas essencial para esse mundo. A questão é, será que foi perdida, escondida ou apenas sumiu no silêncio da noite? É isso. Com a força dos elementos, nós iremos descobrir. Agora eu vou pedir que vocês enfoquem a magia interior, a magia essencial, a magia que ainda percorre nas veias de vocês. Que que essa magia, que essa essência que nunca será esquecida. Não pelo nosso povo, não pelo nosso coven. Ela sempre será a nossa base e o motivo pra gente ter voltado, virado elemental. Não por medo, ou medo de ser esquecido, mas sim uma motivação pra gente encontrar o que aconteceu com a magia essencial da Terra. A magia do equilíbrio. Sim, eu ainda me lembro como é ser uma fada. E espero um dia nesta vida poder voltar a ter o nosso poder, a ser quem nós somos e sermos um com a natureza. Porém, nós ainda conseguimos, de uma certa forma, manipular os elementos. Não como fazíamos antes, pois os elementos compartilhavam a mesma essência que nós. E não era nem necessário manipulação. Agora, nós usaremos a força dos elementos para encarar as adversidades e encontrar a nossa história, a nossa jornada. Creio Obrigado, que irmãos. como, creio que como nossa magia é verdadeiramente a verdadeira essência, não seja 100% elementais, a gente se tornou elemental pela conexão de ser um equilíbrio também. A nossa magia está fraca, a gente não consegue usar ainda nossa magia. Mas creio que a cada Tudo a seu ritual, a tempo. cada encontro, conexão com a natureza, talvez a gente consiga recuperar um pouco da nossa magia. A conexão entre os Então, elementos. isso seja um pedido para os Fogo. elementos também, para que nós consigamos encontrar a conexão entre eles novamente. Que a súplica das árvores retornem à terra. Ai, ai, Tá muito feito. lindo.